Não vai dar para o Tarcísio ir para uma reeleição com o bolsonarismo rachado. Qualquer candidatura do Tarcísio depende do bolsonarismo estar unificado ao redor dele. Porque é muito risco. Vamos lá. A gente já parte para uma eleição em que, Lula é favorito. 2, se Lula é favorito, o Centrão já vai com uma tentação em rachar enorme. Tentação em rachar gera, olha só o que eu vou comentar, no mínimo, vamos dizer, um desagregamento ao redor do Tarcísio. Ele precisava do Centrão todo agregado, era um dos pilares da candidatura dele. O bolsonarismo esfacelado e brigando, e com nenhum sinal de melhora. Aí o Tarcísio vai olhar e vai falar, é isso ou concorro para governador e ganho? Saída pela direita. Eu vi o Alan dos Santos vindo a público diminuir. E a lógica dos bolsonaristas é tentar diminuir. Não, veja só, isso está tudo sob controle, é parte do nosso plano. Galera bolsonarista, parem de enganar a sua turma. Parem de fingir. Parem de fingir que vocês têm controle da situação. Vocês não têm controle da situação. Definitivamente a situação está completamente perdida para vocês. Vocês não têm e nunca tiveram domínio ou controle sobre Donald Trump. Vocês eram um interlocutor válido, ele ajudou vocês. Vocês foram úteis no processo de taxação que houve no Brasil ali. Mas nada além disso. Há um vídeo, eu não sei se o Rizzo conseguiu achar, do Eduardo Bolsonaro comentando. Por favor, galera do chat, se achar o link, coloque aqui, tá? Do Eduardo Bolsonaro falando que olha, qualquer coisa que vai chegar pro Trump depende de mim. Eu sou a ponte do que é Brasil. Que? Os caras têm um departamento de Estado. Os caras têm gente... Eles têm, assim, inúmeros especialistas em América Latina trabalhando lá dentro. Tanto, vamos dizer, concursados quanto a equipe que o Trump colocou. E aí eles vão depender da interlocução do Eduardo Bolsonaro para ter uma opinião. Dá uma olhada. Eu estou falando que aquilo que é estratégico, aquilo que sai do Brasil para chegar às autoridades aqui, obrigatoriamente passa por Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Qualquer tipo de opinião, qualquer tipo de conselho, qualquer tipo de tentativa de aproximação. O Trump não está atacando a soberania do Brasil. Ele está defendendo a soberania dele, os interesses dos americanos. Não vão encontrar diálogo, então? Com certeza não, e eu trabalho para que eles não encontrem diálogo. Nós estamos em guerra, e é tudo ou nada. E aí? Eu queria, porque assim, foi um fim de semana terrível pro bolsonarismo, e não adianta ficar fingindo que essa história toda não é uma das maiores humilhações políticas, porque aí sim, o Trump e o Lula e os seus influencers, eles estão se jactando que eles conquistaram o Trump, o que gera um probleminha discursivo ali pra esquerda, mas é pragmática a ponto pra dizer o seguinte, Eduardo, nem isso vocês têm. E nem isso eles têm. A situação do Eduardo é desesperadora. Desesperadora. E o dano que ele gerou ao bloco da direita bolsonarista é considerável. Eu vou falar que é considerável. E é considerável porque é o seguinte, ele vai permanecer com essa história malucada de que ele é amigo do Trump, ele vai tentar sabotar ali todas as iniciativas que a direita bolsonarista possam ter junto com o Centrão pra eleger alguém. Com certeza ele vai fazer isso. Já é parte do jogo dele. Mas ele não vai conseguir manter isso. Eu acho que ele vai ficar com um nicho muito pequeno de apoiadores. E esse nicho, porém, será grande o suficiente e influente o suficiente para determinar os rumos da eleição. E é por isso que eu considero, de fato, que o candidato do partido Missão será, e já é um dos favoritos da eleição de 2026. Não sou eu falando. Se o senhor Rafa Meio da Rizzo abrir agora, não sei, o Polymarket, tá ali, ó. Olha ali. Quem são os 3 favoritos à eleição de acordo com os investidores desse site? Não recomendo que vocês façam isso, tá? Não pode fazer, a legislação brasileira proíbe, então não faço nenhuma recomendação. O site tá aí, podem admirar e tal. Eu sei que tem... É o Lula, 240 mil dólares movimentados nele, ele tá com 56% de chance de vencer. Tarcísio Gomes de Freitas, com 114 mil dólares movimentados ao redor dele, com 26%. E terceiro lugar, Renan Santos, do Partido Missão, com 133 mil dólares movimentados. Rizzo, nem sei de onde veio esse dinheiro. Quem são essas pessoas? Não os conheço, mas eu sei que, assim, já vai dar R$1 milhão aí movimentados. Aí, pá. E é o seguinte, o volume movimentado comigo ali, a galera gosta de apostar no meu nome. Passou o Ratinho, passou o volume do Jair Bolsonaro, vamos ver o Haddad. Passou o Haddad, passou o Eduardo, só tá menor ali do que a Michelle. Sobe ali, sobe. O volume movimentado é maior, inclusive, que o do Tarcísio.
Então eu tô falando assim, com a direita dessa bolsa toda rachada, só falando besteira. Não ignorem aí uma onça que vai pintar. Tá pintando uma onça, são as únicas pessoas a falar coisa séria. Mas a gente tem que olhar os nossos adversários. E os nossos adversários são pautados sim pelo senhor Eduardo Bolsonaro. Não vai dar para o Tarcísio ir para uma reeleição com o bolsonarismo rachado. Qualquer candidatura do Tarcísio depende do bolsonarismo estar unificado ao redor dele. E aí, tá gostando deste conteúdo? Então aproveita este momento para curtir, comentar e compartilhar. Precisamos da sua ajuda e também da sua inscrição. Continue assistindo, que agora vem a melhor parte deste vídeo. Porque é muito risco. Vamos lá. A gente já parte de uma eleição em que, Lula é favorito. 2, se Lula é favorito, o Centrão já vai com uma tentação em rachar enorme. Tentação em rachar gera, olha só o que eu vou comentar, no mínimo, vamos dizer, um desagregamento ao redor do Tarcísio. Ele precisava do Centrão todo agregado, era um dos pilares da candidatura dele. O bolsonarismo esfacelado e brigando, e com nenhum sinal de melhora. Aí o Tarcísio vai olhar e vai falar, é isso ou concorro para governador e ganho? E olha que nem tá certo que ele vai ganhar no segundo turno. O Lula, se for macaco velho, que ele é, sabe o que o Lula vai fazer? Anota isso. Ele vai ficar botando o Alckmin, vai ficar investindo na imagem do Alckmin, pro Alckmin aparecer melhor nas pesquisas no segundo turno, e o Alckmin já tá tecnicamente empatado em pelo menos 2 pesquisas com o Tarcísio em segundo turno. Aí o Tarcísio fica com medo, foco em São Paulo, o Lula avisa, ô Tarcísio, eu ainda boto umas obrinhas pra você em São Paulo, concorre, vira e ganha a reeleição aí em São Paulo, eu tiro o companheiro Alckmin da jogada, você ganha logo no primeiro turno, e não me enche o saco na eleição federal. Anota quanto que não vê uma dessas? Hã? Porque o Alckmin pressiona o Tarcísio e obriga o Tarcísio a ter que se defender em São Paulo. E naturalmente o Lula é ajudado nessa estratégia pelo Eduardo. Esse é o tipo de análise, meus queridos amigos, que vocês não veem em boa parte dos analistas de mercado financeiro. Mas isso aqui é uma jogada clássica. E o PT sabe jogar esse jogo como... Não é como ninguém, os caras do Centrão também sabem. Então o Tarcísio fica, né? A situação do Tarcísio não é exatamente confortável nesse jogo. E o Eduardo tá lá rachando eles, porque pro Eduardo, e eu volto a falar aqui, temos que dar temos que dar uma certa razão pra ele. O Eduardo quer defender o legado dele, né, como sucessor do pai. Vai entregar isso pro Tarcísio enquanto o pai tá preso? Sabendo que o Centrão quer destruir o pai dele? É complicado. É complicada a situação. Mas eu já falei, a família Bolsonaro não é um bloco. Nem enquanto família eles são um bloco uníssono. O Flávio vai por um caminho, o Eduardo vai para outro. A Michelle pensa outra coisa. Cada um tá numa linha. Já é complicado. O bolsonarismo como fenômeno é todo rachado. Então, fica a galera, às vezes eu vejo, a direita tem que se unir. Gente do céu, a família Bolsonaro não consegue se unir. Vocês vão pedir pra direita se unir? E eu falo isso achando que para nós seria melhor ter só candidato à missão, Tarcísio, Lula, mais alguém, 4 candidatos. Pra gente era... Ter mais candidatos é pior. Mas tá pintando que vai ser uma eleição múltipla. Tá? Tá pintando muitas candidaturas. E tá pintando, se o Tarcísio não for candidato, alguém vai ter que ser candidato pelo PL. Volta a falar. Eu ainda acho que Michele Bolsonaro, não havendo candidatura Tarcísio, vai Michele. O que aí também seria imagina aquela desqualificada. Imagina aquela... Vai ficar só apelando pra chantagem emocional nos evangélicos, né? Toma oração aqui, era aqui, e vai chantageando o evangélico. Gostou deste corte? Então se inscreva no canal Saída pela Direita e acompanhe mais vídeos como este. Não esqueça do like e contribua deixando sua opinião sobre esse tema nos comentários. A sua participação faz diferença.